Agradecimento super especial ao nosso amigo e inscrito Victor Hugo Cândido, que deu uma generosa contribuição para o nosso canal. Muito obrigado, Victor Hugo. Você fez a diferença. O frio no território de Yukon, no extremo norte do Canadá, não é apenas uma condição meteorológica. Parece algo que Deus fez de propósito só para aquele lugar. Quando os termômetros despencam para 30 graus negativos, o ar congela de uma forma que queima os pulmões a cada respiração. Mas o silêncio da paisagem toda branca me traz uma calma que nenhum outro lugar traz. Foi exatamente por isso que eu trouxe a Sarah para cá. Não que o nosso casamento estivesse em crise total, estava monótono, sabe? Com todo aquele clima de dois estranhos dividindo a mesma cama, olhando para telas de celular sem trocar uma palavra por semanas. O terapeuta sugeriu uma desconexão radical. Um lugar sem internet, sem sinal de celular, sem distrações. Apenas nós dois e a natureza, forçados a conversar, a nos olhar nos olhos. Aluguei uma cabana de madeira na beira do Lago Tachum, tipo um chalezinho, a 4 horas de carro da cidade mais próxima. O proprietário, um velho ermitão chamado Henderson, nos entregou as chaves num posto de gasolina na estrada, pegou o dinheiro e foi embora sem dizer mais do que 3 frases. Isso foi há 3 dias. E, até agora, a viagem estava sendo um fracasso perturbador. Sarah parecia ainda mais distante desde que chegamos. Na nossa primeira noite, ela saiu para caminhar sozinha sobre a margem congelada do lago enquanto eu descarregava a picape. Quando voltou, ela estava diferente. Ela passava as horas sentadas na poltrona da cabana principal, olhando para o fogo da lareira sem piscar, respondendo às minhas tentativas de conversa com monossílabas. Ela não comia, apenas bebia água. E dormia um sono pesado. Naquela tarde de quinta-feira, para escapar da atmosfera sufocante do nosso próprio chalé, eu decidi usar a pequena cabana de pesca no gelo. A cabana de pesca ficava a cerca de 50 metros do nosso chalé principal, bem no meio da superfície congelada do lago. Era uma estrutura simples do tamanho de um banheiro pequeno, montada sobre esquis de madeira. Lá dentro havia um aquecedor a querosene, um banquinho de plástico, um trado manual, aquelas brocas gigantes para perfurar o gelo e uma vara de pesca curta. Deixei Sarah dormindo sob 3 cobertores grossos na cama de casal, vesti o meu traje térmico, peguei um balde de iscas e caminhei sobre a imensidão branca. A cada passo, o gelo estalava debaixo das minhas botas. É um som assustador para quem não está acostumado. Os locais dizem que esse som é o lago cantando enquanto a pressão da água se ajusta sob a crosta gelada. Entrei na cabana de pesca e fechei a porta de lona nas minhas costas. O espaço era apertado, escuro. Acendi o pequeno aquecedor a querosene. A luz laranja iluminou o interior e começou a afastar o frio cortante. Foi então que eu a vi. Pregada na parede de compensado, logo acima do buraco pré-perfurado no gelo, havia uma folha de papel ofício plastificada. O título dizia: Regras para o uso do buraco de pesca. Propriedade de E. Henderson, Lago Tachum. Eu sorri pelo canto da boca. Henderson parecia o tipo de velho paranoico que colocava avisos sobre não jogar lixo ou não desperdiçar o querosene. Sentei-me no banquinho de plástico, peguei a vara de pesca e comecei a ler as regras para passar o tempo enquanto a cabana aquecia. Dizia: Regra número 1. Mantenha a escotilha de ventilação do teto aberta em pelo menos 3 centímetros.
Não importa quão insuportável esteja o frio lá fora, a fumaça do querosene em um espaço fechado mata rápido, mas o que sobe do buraco quando o gelo afina é infinitamente pior. Se você começar a sentir um cheiro esquisito, não é o ralo do aquecedor, é a respiração da fenda glacial. O monóxido de carbono apenas faz você dormir, seria uma honra morrer assim. Já o gás do fundo do lago paralisa o seu sistema motor, enquanto mantém os seus olhos bem abertos. Regra número 2. O gelo abaixo de você tem quase 1 metro de espessura. Com a mudança de temperatura, ele vai estalar, ranger e emitir sons que parecem tiros de espingarda ou gemidos longos. Isso é normal. No entanto, preste atenção à cadência. Se o som sob os seus pés deixar de ser aleatório e se transformar no som de alguém batendo de baixo para cima, um ritmo intencional de... Apague o aquecedor imediatamente. Desligue a lanterna. A coisa lá embaixo é cega para a luz, mas enxerga o calor. Se ela achar que o gelo está afinando pelo calor da sua cabine, ela vai forçar a subida. Sente-se no escuro, não mova um músculo e espere as batidas irem embora. Regra número 3. Use apenas iscas mortas e congeladas fornecidas no balde. Nunca traga nada vivo de fora. E, mais importante, se você se cortar com o anzol, a faca ou o fio de nylon, estanque o sangue imediatamente. Não deixe que uma única gota do seu sangue caia no buraco. Uma gota de sangue quente e humano não atrai peixes. Ela desperta os predadores ápice que estão hibernando na lama desde a última era glacial. Se você sangrar na água, não corra, apenas reze para que o gelo aguente a pressão do que vai subir. Regra número 4. A pesca de profundidade neste lago significa atravessar camadas de um ecossistema que não deveria existir. Se sua linha esticar, ficar presa e não houver peixes se debatendo, você não fisgou uma pedra ou lixo. Comece a recolher. Se a isca voltar mutilada, examine o padrão do corte. Se a carne for rasgada por dentes cônicos e finos, você encontrou um lúcio ou uma truta. Pesque-o. Mas, se a isca retornar esmagada, prensada ou mastigada por dentes chatos e perfeitamente retos, uma mordida com arcada humana, corte a linha na mesma hora. Você não fisgou um peixe. Abandone a cabana e não olhe para a água enquanto recolhe as suas coisas. Regra número 5 e última. O buraco no gelo age como uma lente de aumento. Sob nenhuma circunstância, você deve focar o seu olhar diretamente para a profundidade da água por mais de 60 segundos contínuos. A mente humana é burra e o seu cérebro vai começar a induzir uma vertigem para fazer você se inclinar para frente. Pior do que isso, a água é negra, mas não vazia. Se você olhar por muito tempo para o escuro do buraco de pesca, a sua silhueta será recortada contra a luz do aquecedor e o escuro lá embaixo vai querer subir para ver quem o está observando. Se você vir 2 esferas pálidas refletindo no fundo, não pisque, apenas afaste-se devagar para trás. Terminei de ler aquelas regras e soltei uma risada com uma tosse. Canadenses malucos, murmurei para mim mesmo, balançando a cabeça. Ignorando o papel, com o local já meio aquecido, peguei o trado de metal e reabri o buraco no centro do chão da cabana, rompendo a fina camada de gelo que havia se formado durante a noite. A água exposta era de um preto total. Não refletia a luz laranja do aquecedor. Era como olhar para o espaço profundo, um círculo perfeito de escuridão. Peguei um pequeno peixe prateado no balde de iscas, espetei-o no anzol e liberei a trava da carretilha. A isca afundou. A linha de nylon desceu rapidamente,
desenrolando do carretel. 5 metros, 10 metros, 15 metros. Travei a carretilha aos 20 metros e me ajeitei no banquinho de plástico. E a espera começou. A pesca no gelo é um teste de resistência psicológica maior do que a pesca tradicional. Você fica encarando um fio de nylon desaparecer na água preta por horas a fio, ouvindo apenas o vento uivar lá fora. Para quem está com a mente em paz, é uma meditação. Para quem está com a mente na merda, como eu, é uma câmara de eco para os piores pensamentos. Literalmente uma oficina do diabo. A imagem de Sarah dominava minha cabeça. Acho que essa ideia do terapeuta foi um total fracasso. Sarah estava pior comigo do que antes. Talvez por estar sendo obrigada a interagir comigo, fez ela pegar mais ranço de mim. 40 minutos se passaram. O aquecedor zumbia baixinho. De repente, a ponta da vara de fibra de vidro deu um solavanco. O puxão foi tão abrupto e forte que quase arrancou a vara das minhas mãos. O sino pequeno preso na ponta da vara tocou histericamente. "Opa!" exclamei em voz alta, a empolgação tomando conta. Levantei-me do banquinho, firmei os pés no chão e comecei a girar a manivela da carretilha. A resistência era forte. O fio de nylon esticou até o limite, emitindo um zumbido agudo sob a tensão. O que quer que eu estivesse fisgado lá embaixo era grande, muito grande. Não se debatia com a frenesi de um peixe assustado. Parecia que eu estava tentando erguer um bloco de concreto do fundo do lago. Girei a manivela, os meus músculos do braço queimando sob as camadas de casacos térmicos. A fricção do carretel gritava. 15 metros. O puxão diminuiu por um segundo e depois intensificou-se, mas desta vez acompanhado de algo estranho. Um tremor que subia pela linha de pesca. Não era um peixe nadando, era como se algo estivesse se agarrando à linha, puxando de volta com uma coordenação estranha. 10 metros. O meu fôlego condensava no ar. A água negra do buraco começou a espirrar para fora, molhando as minhas botas. 5 metros. E então o peso desapareceu completamente. O solavanco para cima quase me fez cair de costas. A tensão da linha sumiu como num passe de mágica. Girei a manivela rapidamente, recolhendo o excesso de nylon. O desapontamento tomou conta de mim. A linha havia arrebentado, ou o peixe havia escapado do anzol. Eu estava prestes a praguejar contra minha falta de habilidade quando olhei mais de perto para a isca balançando na ponta da vara. O peixe prateado que eu havia usado como isca ainda estava lá, mas não estava inteiro. A metade inferior do peixinho havia sido esmagada e removida. Eu tirei as luvas e segurei o resto da isca. A carne do peixe não havia sido cortada. Não havia as marcas clássicas de perfuração que os dentes cônicos e afiados de um grande peixe predador como um lúcio ou uma truta deixam. A carne branca e as espinhas estavam esmagadas, prensadas, com marcas de incisivos largos, uma mordida em forma de arco perfeito. Era uma mordida idêntica à de um humano. Olhei instintivamente para o aviso plastificado na parede. Se a isca retornar esmagada ou mastigada por dentes chatos, corte a linha. Abandone a cabana e não olhe para a água enquanto recolhe as suas coisas. Larguei o anzol como se ele estivesse pegando fogo quando lembrei da regra. É coincidência? O gelo esmagou o anzol, batendo uma pedra. Peixes esquisitos têm dentes estranhos. Não seja idiota. Falei para mim mesmo. Claro que me recusei a abandonar a cabana. O frio lá fora era letal, e eu não voltaria para o chalé para encarar a apatia de Sarah por causa de uma coincidência no formato de uma mordida de peixe. E francamente, eu estava indignado. Paguei caro por aquele equipamento e por aquele chalé. Cortei a isca destruída, peguei um peixe novo do balde e prendi o anzol. Quebrando a regra 4 de forma direta e consciente, eu destravei a carretilha e deixei o anzol afundar de novo na escuridão do lago. Sentei-me novamente,
mas sem a tranquilidade de antes. Eu não tirava os olhos da água negra. E sem perceber, comecei a quebrar a regra 5 também. Eu estava olhando fixamente para dentro do buraco. O círculo perfeito de água escura parecia pulsar com um movimento imperceptível da correnteza profunda. Era hipnótico. 20 segundos. 30 segundos. A água é negra, mas ela não é cega. 50 segundos. 60. A ponta da minha vara não se mexeu. Não houve mordida na isca. O som não veio da carretilha. O som veio da água. Começou com um borbulhar bem fraco, bolhas de ar subindo das profundezas geladas, estourando na superfície do buraco de forma suave. Inclinei a cabeça para a frente. A luz do aquecedor não era suficiente. Peguei a lanterna tática de LED no bolso do meu casaco, cliquei no botão e direcionei o feixe de luz diretamente para o fundo do buraco, iluminando o que estava flutuando a exatamente 30 centímetros abaixo da superfície. Um grito mudo bateu na minha goela. Mas o meu cérebro ordenou que os meus pulmões travassem. O meu corpo inteiro enrijeceu. A lanterna escorregou das minhas mãos dormentes, mas eu a agarrei a tempo. A luz balançando erraticamente. Havia um rosto humano olhando de volta para mim. A água distorcia levemente as feições, mas a claridade da lanterna não deixava dúvidas. A boca estava escancarada, numa expressão de agonia, os dentes humanos perfeitamente visíveis, os mesmos dentes que mastigaram a minha isca a 20 metros de profundidade, com pequenas bolhas de ar escapando dos lábios roxos e machucados. Pulei para trás. Era um cadáver. Alguém se afogou sob o gelo e ficou preso ali, e eu havia puxado o corpo pelo lábio com o anzol, arrastando-o das profundezas até a superfície. Meu Deus. Eu gaguejava, tateando meu bolso em busca do celular, sabendo no fundo que não havia sinal. Eu precisava correr, precisava voltar para o chalé, chamar a Sarah, pegar o carro e dirigir às 4 horas de volta para a cidade. Nós tínhamos encontrado uma cena de crime, um corpo, mas a adrenalina é um combustível estranho. Ela obriga o seu cérebro a prestar atenção nos detalhes que o medo tenta ignorar. A pele do rosto daquele cadáver estava pálida, quase cinza. O cabelo castanho flutuava suavemente. Mas o que me deixou ainda parado ali não foi o rosto. Foi a roupa. O corpo submerso estava vestindo um casaco de lã vermelho escuro, grosso, com a gola ao redor do pescoço. O zíper de metal brilhava. Era um casaco idêntico ao de Sarah. Não apenas parecido, era a exata mesma cor, o mesmo modelo, o mesmo corte que eu dei a ela de presente no nosso último aniversário de casamento. A mesma peça de roupa que ela estava vestindo há 3 dias, quando nós paramos no posto de gasolina do velho Henderson. Engatinhei pelo chão. A mulher debaixo do gelo, afogada, com os olhos opacos e os dentes cerrados de frio e agonia. Era Sarah. Não era alguém parecida. Era minha esposa. O formato do nariz, a cicatriz na sobrancelha esquerda que ela fez quando caiu de bicicleta quando pequena, o cordão de prata fina que ela nunca tirava do pescoço e que agora flutuava solto perto da jugular arroxeada. As minhas mãos soltaram a lanterna, que rolou e caiu no buraco negro, afundando lentamente. O feixe de luz se perdendo nas profundezas enquanto iluminava o peito de Sarah, cada vez mais fraco, até desaparecer. Eu gritei. Sarah estava morta, afogada. Mas não era possível. Será que eu fiquei maluco e matei ela? Não. Ela não morreu hoje à tarde. Ela não caiu no gelo enquanto eu caminhava para cá, sei lá. O gelo ao redor da cabana estava intacto, do chalé também,
Não havia outros buracos. Lembrei da nossa primeira noite no lago. A caminhada solitária que ela insistiu em dar na margem congelada enquanto eu arrumava as malas. O tempo longo demais que ela passou lá fora. E o retorno dela ao chalé. A mudança, a frieza, o distanciamento maior do que antes. A mudança foi sutil, eu percebi, mas atribuía a obrigação dela em interagir comigo. Mas eu percebi seu olhar vazio, como se a alma tivesse sido estripada do corpo. Se Sarah morreu afogada na primeira noite sob as placas de gelo do lago, se o corpo da minha esposa passou os 3 últimos dias apodrecendo em câmera lenta no fundo escuro dessa fenda glacial, quem bebeu café comigo esta manhã? Quem sentou no banco do passageiro da caminhonete e me olhou sem piscar enquanto eu dirigia? Quem, ou o que, passou as últimas 2 noites deitado ao meu lado na mesma cama, sob os mesmos cobertores, encostando a pele na minha? O lago reflete o que você quer ver. Não convide o reflexo para dentro. As regras de Henderson. Meu choque foi interrompido por um som vindo de fora. Passos lentos, botas esmagando a neve e o gelo da superfície do lago. O som vinha da direção do chalé principal. Estava se aproximando da minha tenda de pesca. Desliguei imediatamente o aquecedor a querosene. A escuridão veio com tudo. O frio invadiu o espaço no instante em que a chama se apagou. Fiquei agachado no canto mais escuro, prendendo a respiração. A mão tentando tatear o chão em busca do trado de metal para usar como arma. Os passos pararam do lado de fora, a centímetros da lona fina da cabana de pesca. A temperatura pareceu despencar ainda mais. E então, o som de zíper na porta da lona, sendo puxado para cima, quebrou o silêncio. Lento, rasgando o tecido. Uma figura familiar e esguia se desenhou contra a vastidão branca do lago. Ela estava vestindo roupas leves de dormir, completamente inadequadas para os 30 graus negativos lá de fora, mas o frio não parecia afetá-la. O rosto estava perfeitamente parado. Os braços balançavam ao lado do corpo, relaxados demais, os ombros caídos, como marionetes com os fios frouxos. Sarah inclinou a cabeça para a frente, espiando para dentro da escuridão da cabana. Me encolhi no canto, paralisado, seu corpo bloqueando minha única saída. E então, os lábios pálidos dela se abriram. E ela falou: "A água está fria, amor. Você não vai vir me abraçar?" Até a próxima. Obrigado.